Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vamos reciclar cabides velhos e fazer um lindo porta-papel toalha com legumes. Mas vocês usando a criatividade vão poder fazer com os diferentes apliques. É uma peça super vendável e também uma peça utilitária. Se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então aqui nessa parte de baixo a gente vai tirar um pedaço. Já tá cortado aqui, ó. Vou tirar mais um pedaço. Aí vocês podem tirar com uma serrinha, com o que vocês quiserem. Então, aqui agora vocês vão cortar essa parte aqui também. Então, aqui eu apenas quebrei, ó, não precisa lixar, não precisa fazer nada. Então, o nosso cabide básico vai ficar assim, ó. Então, feito isso, vocês podem fazer essa partezinha que vai ser colocada depois no preguinho. Vocês podem colocar um barbante bem grosso ou usar argolinhas, que pode ser de madeira ou de acrílicas como essa. Então, aqui vocês vão pegar uma argolinha. Deixa eu tirar aquele pedacinho. E daí com um arame bem, pode ser um arame, qualquer arame que vocês tiverem aí, vocês vão prender essa argolinha. Ela vai ficar um pouco molinha, mas depois com a massa de biscuit ela vai ficar bem firme. Vou prender aqui em cima. Fechem bem aqui embaixo para depois não soltar. Depois, quando a gente colocar a massinha aqui, ele vai ficar direitinho, ó. Ele ficou molinho, mas depois não vai ficar assim. Então, feito isso, agora vocês vão passar cola branca em todo o cabide. Aqui eu vou passar cola Cascorés, mas vocês podem passar qualquer tipo de cola. Cola para biscuit. Então, vocês vão passar essa cola, pode secar com secador de cabelo ou deixar secar naturalmente. Então, aqui para encapar o cabide, vocês podem usar o tom de massa marrom clarinho ou utilizar os restinhos de massa que vocês têm aí. Aqui eu juntei tudo que é tipo de massa, aqui tem massa amarela, vermelha, tem restinho de verde, tem azul, todo o restinho que eu tinha ali eu misturei. Ele ficou um marrom puxado para um verde escuro. Daí vocês peguem todo o restinho que tiver e façam a misturinha e vamos reaproveitar essas massinhas. Aqui eu já passei a cola, ela já tá seca, então a gente vai iniciar primeiro colocando aqui um reforço nessa parte de cima. Aqui vocês não vão precisar usar cola, porque a gente já usou aqui, então é só ir colocando. Aí vocês pegam o pedacinho de massa, nada programado, e vão colocando. Coloquem um pouquinho da massa ultrapassando essa argola, para ficar bem firme. Que a partir daqui a gente vai puxando os galhos. Aqui nessa parte de trás, vocês procuram dar um acabamento, ficar bem lisinho, porque essa parte aqui a gente não vai aplicar nada, então ela não pode ficar feia. Também aqui não precisa fazer muito acabamento, que a gente vai colocar folhas e apliques, então também não vai aparecer. E vamos fazer também textura de madeira, de tronco, e vai ficar bem legal. Então, feito isso, aqui nessa parte de baixo a gente vai encapar.
mas eu não vou encapar agora, porque é onde eu vou segurar para colocar as massinhas aqui. Então, essa parte aqui a gente vai deixar por último. Então, aqui eu vou encapar com a mesma massa, vamos encapando esse cabide, ó. Pode ir afinando a massa aqui para a ponta, para dar aquele formato de tronquinho mesmo. E aqui vocês vão enxertando massa, ó. Primeiro coloque toda a massa, depois a gente vai dar uma alisada com um pouquinho de água e vamos fazer textura. Vamos deixar esse galho mais grossinho aqui em cima e um pouquinho mais fino embaixo. Então, a mesma coisa vocês vão fazer do outro lado. Aqui vou colocar mais umas bolinhas para fazer uns galinhos cortados. Unem essa massinha. Aqui vocês colocam quantos galinhos vocês quiserem, bem aleatório. Então, feito isso, agora vocês vão passando um pouco de água e vamos tirando todas essas dobrinhas que ficaram das emendas. Para depois, quando secar, não rachar e não ficar com aberturas. Bem aleatório, não precisa deixar retinho nada, porque como é um galho, não precisa ficar muito perfeito e muito lisinho. Aqui, aproveitando que a massa tá molinha ainda, vamos fazer uma textura de madeira. Vocês podem usar a esteca gravatinha, ou a faquinha, ou até mesmo essa ferramenta aqui, que é bem legal. Pode umedecendo ela, que vocês conseguem fazer melhor, ó. Vamos fazendo uma textura bem de madeira. Em alguns pontos vocês aprofundem mais, outros deixem mais raso a marcaçãozinha. Umedecendo ele fica melhor para fazer, ó. Então, dessa forma, vocês vão fazer do outro lado e atrás também, ó. Então, aqui feitas as marcações, vocês vão deixar secar por 24 horas ou no mínimo 12 horas, para depois vocês virem fazer a parte de baixo aqui, porque vocês não vão ter onde pegar aqui, vão acabar danificando essa parte de cima. Então, tudo tem que ser feito por etapas. Aqui já deixei secar um pouco. Abri uma massa agora bem fininha, não precisa ser grossa, que a gente vai encapar essa parte aqui do plástico aqui de baixo. Aqui eu vou dividir em duas partes. Não tem medida, vocês abrem uma massa e recortem no tamanho da parte de baixo aqui.
Aqui eu vou passar ainda um pouquinho de cola, que acabou saindo a cola que eu tinha passado. Daí aqui com um pincel modelador, vocês vão fechando. Se for necessário, vocês passem um pouquinho de água. Não precisa deixar tão lisinha essa parte aqui. Só cuidem para não ficar com rachaduras, para depois não ficar rachaduras maiores. Então, a mesma coisa vocês vão fazer do outro lado. Então, aqui fiz do outro lado também, vamos deixar secando um pouco enquanto a gente faz os apliques. Então, aqui vamos fazer umas espigas de milho verde, aproximadamente 1,5 gramas, 2 de massa. Vamos fazer 5 bolinhas. Não precisa ser pesado nada, vocês fazem mais ou menos essa medida. Feitas as bolinhas, então aqui vamos fazer rolinhos. Deixar ele bem gordinho assim. Aqui eu vou achatar bem. Achato, mas não afino muito. Viro pro outro lado, onde não tem as impressões digitais. Assim eu vou fazer nas 5 bolinhas. Aqui um pedacinho de massa, vou fazer um rolinho bem comprido que a gente vai preencher por dentro. Bem simples. Agora aqui eu vou pegar cada pedacinho desses aqui que eu achatei e vou fazer marcações. Pode ser com a esteca, faquinha, gravatinha, com o que vocês tiverem. Então, aqui feitas as marcações, eu vou pegar, coloco em cima do dedo e vou inclinar para trás. Fecho. E aqui eu dou uma empurradinha para deixar os grãozinhos de milho bem gordinho. Dou uma apertadinha atrás. E assim eu vou fazer em todos. Vou colocar esse pedacinho aqui atrás, que vai ser para preencher. E agora, com calma, vou apertando e puxando para trás. Tem que ser bem leve, bem suave, para não amassar os grãozinhos. Vão apertando, ó, ele vai fechando atrás. Essa parte de trás não vai aparecer, porque ali a gente vai colocar a palha do milho, então não vai aparecer. E aqui vocês vêm ajeitando os grãozinhos. Vão dando uma pressionadinha de leve. Aqui embaixo eu vou apertar um pouquinho, deixar mais arredondado. E a parte de cima eu vou afinar, ó. Vou unir as massinhas. Com o giz pastel, então, eu já vou tonalizar. Tonalizar com ele molhadinho ainda, ó. Na cor laranja. Pincel bem macio, porque a massa ainda tá molhada, para não danificar. E agora com lencinho umedecido ou um cotonete, também vocês podem fazer isso. Cotonete umedecido. Vamos só tirar
um pouquinho da parte de cima, ó. Então, aqui eu já abri um pedacinho de massa verde. Vou recortar. Vocês vão precisar de 4 pedacinhos assim, ó. Também não tem medida. E aqui vocês vão texturizar. Pode fazer com a faquinha. Dessa forma, todos eles. Eu vou usar esse texturizador de cabelinhos que eu já ensinei aqui no canal, num vídeo. É caseiro, bem simples de fazer. Quem quiser aprender, vai ficar o link na descrição. Vou fazer aqui que é mais prático e facilita o trabalho. Faço a textura. Com esse texturizador, vocês podem fazer cabelinhos, folhas, vários tipos de coisa. Fiz a textura em todos. Então, vou colar 2 folhas atrás. Pegar essa mais larguinha. Com essas espiguinhas de milho, vocês podem fazer também imã de geladeira, que fica bem legal. Então, coloquei 2 folhas atrás e as outras 2 eu vou colocar na frente. Um pouquinho de cola. E aqui embaixo agora eu venho puxando essa massinha. Vou arredondando bem de leve, que a massa ainda tá molhadinha. E assim vocês vão fazer quantas espiguinhas de milho vocês quiserem. Então, como o aplique de milho vai ser o aplique maior que nós vamos usar, eu vou fazer então os apliques menorzinhos, que a gente vai fazer, vai colocar ervilhas e também vamos colocar umas pimentinhas que a gente vai usar como preenchimento, para preencher na volta, e também umas cores diferentes para ficar bem harmônica o nosso arranjo. Então, aqui eu tenho uma massinha amarela, vou misturar uma pontinha de massa verde, que eu quero um amarelo bem clarinho para fazer as ervilhinhas. Então, misturo, vai ficar um verde bem clarinho. Depois de secar, ele vai ficar mais escurinho um pouco. Então, fiz essa misturinha. Vou fazer 2, 3, quantas bolinhas vocês quiserem, dependendo do tamanho da ervilha de vocês. Os grãozinhos de ervilha vocês vão fazer mais ou menos do tamanho natural mesmo da ervilha. Não tem medida, vocês vão fazendo as bolinhas. Aqui eu vou fazer um de 4 grãos. Vou aproveitar e vou fazer 2 ervilhas já. Uma de 4 e uma de 3. E aqui, então, eu vou pegar a massa, porque ela é mais escura, ó. Vou pegar aproximadamente 1,5 gramas, 2 de massa, também não tem medida. Vocês peguem um pedacinho, sovem bem. Aqui eu vou fazer uma bolinha. Vou alongar dessa forma. Que eu vou apertar bem, deixar bem fininha. Vou colocar aqui e vamos apertar bem nas pontinhas para deixar mais fininho, como a gente fez no milho. E aqui é só vindo e colocando as bolinhas. Aqui eu vou fazer de 4 grãozinhos.
Agora eu seguro aqui e fecho. Dou uma apertadinha em cada pontinha. Então, ervilhinhas prontas. As pimentas também, mesma coisa, bolinhas de aproximadamente, vocês podem usar 1 grama e meia, 2, pode fazer umas maiores, outras menores, fazer uma bem pequena, pode fazer alguma verde também. Aqui é só afinar uma ponta, vou dar uns apertõezinhos, para não deixar ela tão lisinha. Dobra a pontinha. Aqui misturei também amarelo com verde, que eu vou fazer umas pimentinhas verdinhas. Com a massa verde no tom mais escuro, vou pegar uma bolinha bem pequena, menos de 1 grama. Vou afinar, deixando uma bolinha na ponta. Aqui eu vou dar uma achatadinha. E com a esteca faquinha vou fazendo as marcações, tipo uma florzinha. E aqui eu vou dar uns beliscõezinhos. Vou afinar. Vai ficar tipo uma florzinha. Então, eu vou colar em toda a pontinha de todas elas. Para as folhas, bolinhas de 1 grama e meia e 2, o tamanho que vocês quiserem fazer, pode fazer umas maiores, outras menores. Vou fazer um quibezinho, vou achatar bem. Dessa forma. Aqui eu vou usar o moldezinho que eu já ensinei no canal para vocês, junto com o vídeo onde eu ensinei esse aqui, ó. Então, eu ensinei essas 2 peças que vai estar na descrição, que aqui a gente vai fazer as nervurinhas bem simples, ó. Também facilita bastante o trabalho da gente. Ó, ficou as folhinhas com as nervuras perfeitas. É só dar aquele movimento. Quem não fez ainda esse moldezinho, então vai fazer manual. Faz o quibezinho, achata bem, principalmente nas pontinhas. Daí com a esteca faquinha, vai fazer as nervuras. Eu recomendo quem não tem o moldezinho dessas nervuras, que faça, que é bastante útil. Então, quem não tem o moldezinho, faz dessa forma. Também dá super certo. Enquanto eu faço as folhas, então aproveitam, já se inscreva no canal, quem não é inscrito. Também deixe seu like. E quando der o like que aparecer a opção hypar, eu ficaria muito grata se fosse hypado também. Não esqueça também, pessoal, de ativar o sininho, se vocês quiserem receberem todos os vídeos que aqui são postados. Se vocês não fizerem isso, não vai aparecer para vocês.
Então, depois de seco, vocês vêm com a pintura. Aqui eu já coloquei um pouquinho de tinta verde musgo, tinta PVA ou acrílica. Também ali eu coloquei a cor ocre e um pouquinho de branco. Então, a gente vai usar essas 3 cores, já que o fundo já é marrom. Vamos molhar um pouquinho. Largue um pouquinho de água. Então, aqui eu encapei tudo com a cor bem escura, marrom, que eu queria aproveitar os restinhos de massa que eu tinha. Mas vocês podem encapar na cor ocre e depois cobrir, pintar com tinta marrom, que vai ficar mais legal. Mas como eu queria aproveitar os restinhos, ficou fundo escuro. Então, vamos dar uma pintada para ver como é que vai ficar. Daí, vocês vêm com a tinta verde, vão mesclando com o tom ocre. Que vai ficar umas partes mais claras, outras partes mais escuras. Pode deixar a tinta mais fininha. Se vocês quiserem, já dá para deixar assim. Eu vou dar só uma limpadinha, que eu quero que apareça um pouquinho o marrom, o fundo. Então, eu vou dar uma limpadinha. Com paninho úmido fica até melhor. Não tenho nenhum paninho aqui, eu peguei um lencinho umedecido. Então, dessa forma, vocês vão pintar na frente, atrás e do outro lado também. Então, ali eu já botei o fundo verde, eu vou vir só com uma isquinha de branco, ó, para dar uma iluminada, bem pouquinho. Uma pontinha de marrom escuro. Vocês não precisam lavar o pincel, vão deixando essas cores se misturando. Agora aqui eu só vou dar um retoquezinho em alguns pontos em marrom. Então, depois de seca a pintura, a gente já pode começar a colar os apliques. Esses apliques que eu vou colar hoje é apenas uma sugestão. Vocês podem fazer com vaquinha, com girassóis, com ovelhinha, tudo isso eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar na descrição vários vídeos onde vocês podem optar por outras opções. Tem outros legumes, vocês podem enfeitar com flores também, que já ensinei várias no canal. Vocês podem também fazer com frutinhas. Então, aqui vocês podem decorar da maneira que vocês quiserem, tá bom, pessoal? Então, hoje é apenas uma sugestão. Aqui eu fiz um rolinho bem longo. Fiz 2 que eu vou colar antes de começar a colar as folhinhas. A gente vai iniciar colando primeiro as folhinhas. Vou dobrar esses 2 rolinhos no meio. Não precisa ser bem no meio. Pode ficar um maior que o outro. Então, vamos começar a colar por eles. Um pouquinho de cola. E aqui vocês vão poder colar de uma maneira bem aleatória. Não precisa ser exatamente como eu tô fazendo aqui. Vocês podem mudar da maneira que vocês quiserem. Depois que estiver pronto e bem seco, vocês vão passar o verniz
fosco, não o verniz vitral, para não dar brilho. O verniz fosco apenas ele vai proteger a pintura que a gente fez. No caso, se vocês tiverem que fazer uma higienização, não vai sair a pintura. Que a intenção é fazer mais rústico, então é bom não colocar brilho. Então, aqui vamos começar pelas folhas maiores. E depois, conforme vocês vão descendo aqui, vocês vão colocando folhas menores. Aqui as folhas estão molinhas ainda, vocês deixem secar um pouquinho para criar uma casquinha, daí no momento que vocês colarem, ela vai ficar retinha assim, ó. Então, aqui no centro, vamos colocar o aplique maior, que é o milho. Depois, os menores, a gente vai distribuindo conforme vai descendo. Aqui também vocês podem colocar da posição que vocês quiserem. Vocês vão ver como fica melhor. Coloquem antes no lugar para ver como é que fica. E daí, quando vocês decidirem a posição, vocês só vêm colando. Então, aqui vocês vão ter que tomar cuidado para não botar muito para baixo, que a gente tem que deixar o espaço aqui onde vai o rolo de papel. Então, vocês têm que sempre cuidar aqui para deixar esse espaço. Então, aqui para finalizar, eu vou usar uns apliques de flores brancas, umas flores bem simplesinha que eu fiz um molde caseiro. Eu achei essa flor muito bonitinha, aproveitei e fiz o molde. Então, vocês podem usar qualquer apliquezinho de flores que vocês quiserem, só façam branquinhas que vai ficar melhor. Porque como tá bem colorido, o branco aqui vai realçar bastante. Então, vamos aplicar quantas florzinhas vocês quiserem. Então, essas florzinhas vocês vão preencher espacinhos que não tem nada. Aqui ela ainda não tá seca, eu fiz com antecedência, mas ela tá bem flexível ainda. Daí vocês vão colocando onde vocês quiserem. Então, assim tá pronta a nossa peça. Eu vou tentar colocar aqui o rolo de papel. Não sei se vou conseguir, porque tá tudo tão molhadinho, tão molinho, mas vamos tentar. Então, aqui para colocar, vocês levantem um dos lados, vão encaixar o rolo. Deixa eu virar aqui. Encaixem até o fim. Daí vem com esse lado e encaixe aqui, ó. Daí ele vai ficar assim, ó, no meio. Deixa eu chegar mais longe para vocês poderem ver. Ó, ele vai ficar assim, ó. E aqui, então, vocês dependurem. Esse espaço aqui que eu falei que vocês têm que cuidar para não deixar descer muito, para deixar, senão depois o rolo não vai poder correr, tá, pessoal? Então, encerrada a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.